expectativa é de que seja um time mais competitivo, né? Porque na temporada passada o São Paulo foi um time que teve um bom começo, ganhou o estadual, mas depois tudo deu errado, né? Não me surpreende, mas chama a atenção o poder do áudio vazado, né? O que não faz um áudio vazado? Um áudio vazado é a invenção do novo milênio. Você vaza um áudio, tudo acontece. Aí surge o áudio do Muricy, né? Se você não quiser pedir para alguém vazar o áudio, basta que você queira desabafar. Então você sai desabafando com vários amigos. Você desabafa com um, desabafa com o outro. Um deles vai vazar o áudio, né? Um deles vai ficar coçando. Não, eu tenho que contar isso para alguém. Aí ele vai vazar o áudio. Pronto, está resolvido o problema. O Muricy espanou, citou o Corinthians como exemplo, que eu acho que até é uma coisa um pouco chocante, porque o Corinthians tem contratado sem se preocupar com questões financeiras. O São Paulo vinha com o discurso de tentar colocar a casa em ordem. E acho também que nesse áudio vazado que me chamou a atenção foi que o Muricy falava como se ele não tivesse nada com isso. Não, mas ele participou do processo. O presidente ganhou e entrou junto, né? Ele participou da seleção do técnico. Ele escolheu o técnico junto com outras pessoas. Sabatina, tudo passou por ele, né? Passou por ele. Então ele é parte integrante. E o elenco do São Paulo, como disse o Vampeta, não era para fazer a campanha tão ruim que fez. Não era um elenco tão forte, mas dava para fazer muito melhor. Muito melhor do que um time que brigou apenas para não cair. Foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil e ficou só no estadual. A expectativa é de que faça mais, né? Qualquer coisinha, se não estiver dando certo, vaza outro áudio aí, que de repente a coisa se resolve, né? Mas assim, é nítido que o São Paulo ele vai ao mercado para dar satisfação à torcida e a esses dois nomes históricos do clube que não gostaria de perder, o Muricy e o Rogério. O Rogério nada falou publicamente, né? Mas o Muricy coloca ali no bolo ali o nome do Rogério, né? Então, e como o Rogério não desmentiu, não falou nada, entende-se o quê? Os dois estariam insatisfeitos e gostariam de contratações. Normal que queiram contratações. E aí o presidente, o Casares, resolve contratar como se não houvesse amanhã. Né? E aí talvez não haja. Talvez não haja amanhã, nunca se sabe. Olha o meteoro aí. Qualquer coisa chama o Vladimir, né? Amigo do Muricy Ramalho, pode chamar o Vladimir que ele vaza e, enfim, e muda o cenário do São Paulo. Mas interessante essa questão que o Vamp até trouxe em relação à tabela, porque o Tricolor ficou atrás de algumas equipes como América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará, equipes que não têm a folha salarial do São Paulo Futebol Clube, né, Mauro Betting? O que esperar, portanto, desse Tricolor paulista para 2022? Você gostou das contratações? Gostou do Nicão? O que você pensa, Mauro? Sim. Boa tarde de novo. Boa tarde a todos. Assim, é um São Paulo que pode eventualmente ganhar de novo estadual, deve fazer um campeonato brasileiro melhor do que o anterior, o que não significa muita coisa na mais para o São Paulo, e é o que dá para fazer agora. Mas, de novo, isso vale para o São Paulo, vale para o Corinthians, vale para os times que estão numa situação financeira e esportiva muito melhor, como o Atlético, Flamengo, Palmeiras. É um tema até que se usa há muito tempo, desde os anos 60 no futebol, que assim, não podemos fazer loucuras. Falam os dirigentes que normalmente as fazem. E do outro lado tem a resposta básica, inclusive da gente da imprensa, ainda bem que a gente pelo menos evoluiu muito. Não, compra que a torcida paga, não paga. Não consegue pagar e nem precisa pagar, né? Então um pouco mais de responsabilidade, aquilo que a gente já falou no Camisa 10, vai falar daqui a pouco sobre o Ronaldo falando, né, sobre a situação do Cruzeiro, a sua primeiras declarações e sobretudo as primeiras pausas e as vogais continuadas, né? Que ele fala... já vai falar do Ronaldo ainda, né? Então vamos deixar o Ronaldo para daqui a pouco. Tá. Mas enfim, mas é que mais ou menos é parecido. E se tem que tomar muito cuidado, né? E se tem que ter responsabilidade. Claro, não sou eu que sei das contas do São Paulo, tem gente competente, capaz, ou deveria ter para isso, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no Internacional, todo mundo, tal. E aí vê o que se faz. Até agora são boas contratações, tal, nada de outro mundo. E é bom lembrar que às vezes não precisa de outro mundo. Para pegar o último campeão do mundo, o Corinthians, o time base, com Cássio, com Alessandro e Chicão, lembrando que eles chegaram já na Série B no Corinthians de 2008, quando ele estreou no Paulistão de 2008 com a estreia do Mano Menezes, Alessandro e Chicão faziam, não lembro se era contra a Penapolense, quem era o jogo, mas até se falava, não, vamos montar um elenco de Série B para disputar a Série B e vamos qualificando. Os capitães campeões do mundo e campeões de da Libertadores já estavam naquela primeira escalação do Paulistão de 2008, com Alessandro e Chicão, por exemplo. Aí você pega aquele time todo, Alessandro, Chicão, o Paulo André, vai até o final... exceção do Guerreiro, não foi pouco investimento, era um time que quase qualquer equipe do Brasil, mais ou menos com dinheiro, poderia fazer. Sem ninguém da base também, essa coisa. Não, precisa ter, bota os meninos para jogar. Não, quando não tem, bota quem veio. E era um time que acabou campeão do mundo, o último campeão do mundo brasileiro e sul-americano, há quase 10 anos, e que não eram... Invicto na Libertadores, como era sempre a ziaga pro Corinthians, e que quase o time inteiro... Não foi ninguém de chegar, como antigamente se fazia, de tocar sirene mesmo no Parque São Jorge, embora não todas as contratações, mas aquela de impacto.
Então você pode fazer assim. Estou dizendo que é sempre assim. Então você pode, de repente o Patrick pode jogar o que não jogou na temporada passada, o Nicão pode ser o cara eficiente, histórico que foi no Atlético. Guardemos cenas dos próximos capítulos. Você que nos acompanha aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, por favor, deixe seu like, participe com a gente, mande seu comentário, faça parte aqui da nossa bancada, da nossa mesa, como costuma chamar Mauro Betting, né? Não, mas, assim, os amigos da mesa, quem é? Marceneiro. Amigos da mesa, exato. Mas assim, o que me chama a atenção sobre o São Paulo, eu acho que o Nicão pode ser um jogador útil, chega pra jogar nesse time do Rogério Ceni, mas o futebol anda muito caro, né? 600 mil reais não de só salário. Futebol, né? A gente tá falando de 10 milhões de luvas, né, pela assinatura do contrato, mais a comissões grana do Pitombeira. Vale tudo isso, Nicão, Mauro César Pereira? Assim, é um jogador que está livre do mercado. Então, em tese, você contrata esse jogador sem ter que pagar multa rescisória. Você vai pagar o salário. Mas quando você tem luvas, digamos assim, significativas, né, e mais um salário muito alto, começa a ficar um pouco caro, né? Eu acho bem salgado o preço aí do Nicão, todo respeito aí ao futebol do jogador, né? E me chama a atenção também o longo contrato, 4 anos. Um jogador que vai bater 30 de idade, significa que um contrato que vai até perto dos 34. Lembrando que até os 43 o São Paulo estará remunerando mensalmente o senhor Daniel Alves, né? Que deu assistência para o gol do Barcelona no final de semana, e o São Paulo ajudou naquela assistência, né? Então, isso é importante frisar. Você faz um contrato, às vezes, com um jogador sem pensar muito no médio e longo prazo. A gente discutiu aqui semana passada a questão da política de alguns clubes europeus, do Chelsea especialmente, que não faz contratos de mais de uma temporada para jogadores com 30 e poucos anos. E isso faz sentido do ponto de vista de qualquer clube, porque o ocaso vai surgir a qualquer momento. Você nunca sabe quando o jogador de futebol vai virar o fio, ele não vai conseguir mais render. E às vezes acontece de uma hora para outra. E quando você faz um contrato longo, para o jogador é ótimo, claro, o cara está lá dele. Eu tenho 30 anos, você me dá um contrato até os 34, onde que eu assino? Salário bom, luvas, maravilha, vamos nessa. Agora, para o clube é sempre um risco, mas é sempre aquela história também. Daqui a 4 anos, quem estará na presidência do São Paulo? Possivelmente ou provavelmente um outro cidadão. Então vai sempre rolando problema lá para frente, se caso se transforma num problema. Eu acho isso bem interessante. Jogadores que ficam livres no mercado, chegam a certos clubes, mas chegam caros a si mesmo. Assim mesmo, você não tem que pagar multa para ninguém, para clube paga nenhum, para ele. mas você paga para o jogador. Empresário. Então acaba ficando caro do mesmo jeito, ou seja, não é tão barato assim. A gente tem que ter certo cuidado. Quando fala, o jogador chegou sem custo. Não, sem o custo de uma multa rescisória. Mas com custos outros que podem não ser tão grandes, mas também são significativos. Especialmente que você pensar, que vai no fluxo de caixa. O problema é que o São Paulo tem fluxo de caixa para abrigar todos esses salários, 600 mil, 500 mil, de vários jogadores contratados. Você tem Rafinha, você tem Alisson, né? Você tem agora o Nicão, você tem Patrick. Esses caras não ganham pouco, são jogadores que o Alisson fez uma péssima temporada no Grêmio, né? A temporada passada foi muito ruim. Mas o cara vem do Cruzeiro pro Grêmio, esse cara vem fazendo bons contratos, não está fazendo contrato de salário mínimo, gente. Então ele não vai chegar no São Paulo para ganhar menos. Então não são jogadores baratos. Mas isso não parece ser a preocupação do São Paulo de forma alguma. E assim que é a bola, né, Vamp? O jogador sai de um time, vai pro outro e vai adquirindo contratos. Pode ter o sonho também, porque ele fez dupla com o Pablo, que também não é barato. Né, jogado junto. Tem isso também, né, Pedro? Eles fizeram dupla lá no Atlético Paranaense, ganharam a Copa do Brasil e ganharam a Sul-Americana. E o estadual lá, de repente, deu uma motivação a mais aí, até pro próprio Pablo, né? Já joguei junto com o cara, tive meu melhor momento ao lado dele e de outros companheiros, quem sabe, né? Uma dupla de sucesso aí, enfim, chegou a ter um bom momento no Atlético Paranaense. Nós estamos aqui falando do São Paulo Futebol Clube, esse é o Esporte em Discussão da Jovem Pan. O Mauro César Pereira falou sobre o áudio vazado, né, do querido amigo Vladimir, do Muricy Ramalho, e nesse áudio o Muricy, ele cita o Corinthians como um exemplo. Ele fala, olha o Corinthians, investiu, trouxe jogadores aí a peso de ouro, mas no final das contas deu certo porque o Corinthians se classificou, foi diretamente para a Copa Libertadores, enfim, dando uma contextualizada no que disse o Muricy Ramalho. Vocês acham que o modelo do Corinthians do ano passado serve de exemplo para o São Paulo dessa temporada, sim ou não? Vai depender dos próximos anos. Porque é uma coisa assim, e não estou falando que é a mesma. E, de novo, cada um tem o seu modelo no futebol, na vida, em vários campos de atuação. Mas, claro, você pagando as contas, você investindo muito, mas você tendo essa receita, ou tendo possibilidade de receita, ou uma parceira que é sustente, ok. E aqui, de novo, é uma presunção de inocência da nossa parte. Talvez até muita presunção e talvez muita inocência no sentido de naive, não é nenhum princípio do direito. A gente achar que é inocente. Não! Os caras vão arrumar um patrocinador, vão arrumar um parceiro. Confio na palavra do